Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa sem uma música na nossa abertura hoje, para podermos aproveitar ao máximo a nossa convidada do dia, a convidada deste programa. Então, vamos tirar hoje a nossa tradicional música de abertura. Quem vem acompanhando os nossos programas aí desse ano, viu que eu fiz uma série sobre renovação espiritual, onde eu falei dos aspectos do autoconhecimento, da mudança de hábito, reforma íntima, falei da questão bioenergética, a questão do nosso desenvolvimento humano. Foi uma série bem legal que eu fiz nesse ano e a gente encerrou no programa passado com 2 exercícios que eu fiz aqui ao vivo. Se você perdeu, você pode acompanhar as gravações dos nossos programas no site da Revista Cristã de Espiritismo. Está lá, disponível gratuitamente para você. Então, pega aí caneta e papel, até porque a nossa convidada, que é a Maísa Intelizano, pesquisadora, espiritualista, professora, ela vai falar aqui um pouco do trabalho dela, já esteve no nosso programa em outros anos. Eu convidei ela novamente aqui, por quê? Porque eu quero que ela fale sobre um tema que é muito importante e nós não entramos em detalhes nessa nossa série que eu fiz de renovação espiritual, porque eu quis focar mais no lado anímico, no lado da pessoa se transformar, da pessoa lidar com suas próprias energias, né? Eu foquei muito nisso e faltou focar um outro aspecto do nosso desenvolvimento bioenergético, do nosso desenvolvimento humano, que é o quê? A influência que nós sofremos do mundo espiritual, dos espíritos, né? Aquilo que os espíritas chamam de mediunidade. Faltou abordar esse lado, então, para abordar, eu achei bacana trazer uma pessoa que é especialista nisso também, que dá curso de mediunidade. Inclusive, ela vai iniciar um curso agora em fevereiro. Então, pega uma caneta, pega um papel para anotar o endereço do local que a Maísa vai dar o curso dela. E eu também vou passar o nosso site, o site da Revista Cristã de Espiritismo, para você poder ouvir as gravações, ok? Outra coisa, eu também vou passar o endereço do nosso núcleo de estudos, o núcleo Vivência de Cultura Espiritualista, porque nós estamos retomando nossas atividades agora. Então, na última terça-feira de fevereiro, nós teremos o nosso trabalho aberto ao público, ok? Nas outras terças é um trabalho fechado para o nosso grupo de desenvolvimento energético. Vira e mexe eu estou convidando pessoas para participarem do grupo, mas eu peço que primeiro a pessoa venha nas terças que são abertas, né, para conhecer o nosso espaço. Então, nesse mês de fevereiro, nós teremos no último sábado aquela nossa já tradicional palestra. Eu vou passar depois direitinho no próximo programa. Sábado que vem eu vou passar direitinho as informações, o tema da palestra do último sábado de fevereiro, tá bom? E nós teremos então, na última terça-feira de fevereiro, aquela nossa palestra aberta ao público. Porém, esse ano nós mudamos um pouco. Em vez de a última terça-feira ser apenas uma palestra, na verdade eu vou fazer uma pequena palestra de 15 minutos, 20 minutos, algo rápido. E nós teremos então um trabalho de aplicação de energia. Então nós temos um grupo e esse grupo agora vai começar a aplicar o que nós desenvolvemos esse ano que passou todo, de 2013. Na verdade, antes disso, né? Porque o nosso grupo tem experiência já com bioenergia, com mediunidade, é um grupo já calejado. Mas esse grupo eu montei faz um ano, então esse ano nós vamos começar nas últimas terça-feiras de cada mês.
Ok? Então, na última terça-feira agora, de fevereiro, nós teremos então aplicação de passes. É que eu não gosto muito de falar passes, porque as pessoas já associam ao espiritismo e o nosso trabalho ele é universalista. Tá? Nós não nos ligamos especificamente a nenhuma doutrina, mas será um trabalho de exteriorização de energia, ok? Então, você que está fazendo algum tratamento, está doente, continue no seu tratamento médico, mas você pode ir lá receber um pouco de doação de fluido vital, doação de energia, né, para que você possa aí, isso possa te ajudar no teu restabelecimento. Se você está com alguma dificuldade, né, emocional, está fazendo aí tratamento com psicólogo, vai lá no nosso espaço também, porque queira ou não queira, nós temos todo um apoio espiritual dos guias, apesar de que nós não vamos fazer um trabalho mediúnico neste dia, tá bom? Mas nós temos todo o amparo da espiritualidade, dos nossos guias espirituais ligados à Umbanda. Então, eles estarão também cuidando do lado de obsessão, por exemplo, se você estiver sofrendo algum assédio. Então, ajuda, tá? É gratuito, não paga nada, tá bom? Eu vou passar depois o nosso endereço, a Maísa vai passar também o endereço de onde ela vai dar o curso dela de mediunidade. Então, chega de falar, vamos aproveitar aqui a nossa convidada. Obrigado, Maísa, por você aceitar ter vindo aqui novamente no nosso programa. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Vitor, é um prazer estar aqui com você. Bom, eu falei muito agora em janeiro e no ano passado, eu sempre faço uma série sobre desenvolvimento energético. Agora em janeiro eu falei sobre autoconhecimento, falei sobre mudança de hábito, né, reforma íntima, falei sobre a importância da caridade, não no sentido só de assistencialismo ou promoção social, mas a caridade, você está com o coração aberto, doando compreensão, doando amizade para cada pessoa que você encontra, aquele espírito de serviço, algo que transcende a assistência social. Falei disso, falei da importância da bioenergia, né, tudo isso no nosso desenvolvimento. Só que eu não falei de mediunidade. Para começar, qual é o peso, o quanto o mundo espiritual ele influencia na nossa vida? É mais do que a gente imagina? Com certeza, Vitor. Mais do que a gente imagina e mais do que a gente percebe, né? A nossa interação com o mundo espiritual é constante. Somos uma multidão de encarnados e uma multidão de desencarnados. E essa inter-relação é constante, 24 horas por dia. Não tenha dúvida disso. Acho que uma coisa, Maísa, que pelo menos é a maneira de eu compreender, né, eu penso que todos nós sofremos, né, em maior ou menor grau, a influência do mundo espiritual e dos espíritos. Né? Todos nós temos a capacidade parapsíquica de perceber os espíritos. Ainda que nem todo mundo seja médium, ou seja, está desenvolvido para fazer uma psicografia ou, entre aspas, incorporar um espírito, né? Ainda que nem todo mundo seja médium ostensivo, mas todos nós temos a capacidade parapsíquica de sofrer essa influência do mundo espiritual. Então, eu acho que quando a gente está falando aqui dessa influência, é bom deixar claro para o ouvinte que a gente não está se referindo só àquela pessoa que vai no centro de Umbanda ou que vai no centro espírita para incorporar um guia, para fazer uma mensagem psicografada. Nós estamos falando de influência espiritual, basicamente, que todo mundo sofre em maior ou menor grau. Né? Exatamente. Sugestões, inspiração, e inspiração aqui pode ser positiva ou negativa, né? Intuição, todas essas coisas são influências do mundo espiritual e elas podem acontecer em maior ou menor grau, dependendo da sensibilidade da pessoa. E o mais interessante, Vitor, é que muitas vezes a pessoa não percebe que está tendo essa interferência, né? E como é que faz para perceber? Então, quando ela começa a ter atitudes, desejos, pensamentos, sentimentos que não condizem com o perfil psicológico dela, que não condizem com a personalidade dela. Quando ela mesma começa a se estranhar a respeito do que ela está pensando, sentindo ou querendo fazer, é um bom indício para ela começar a procurar ver se não seria uma manifestação de mediunidade. Mas é como você bem disse, né? Se não corresponde com o perfil
psicológico, né? Porque às vezes as pessoas elas estão com carências, com problemas mal resolvidos e elas ficam atribuindo tudo à obsessão de espíritos. Quer dizer, como você deixou bem claro, a pessoa precisa se analisar para ver se isso é realmente dela ou não, né? Exatamente. Por isso que o meu trabalho com a mediunidade, ele leva em consideração, de forma muito assim acentuada, o autoconhecimento. Como é que eu posso saber se eu estou sofrendo uma influência externa se eu não conheço o meu interno? Como é que eu diferencio o que vem de fora do que vem de dentro? Só posso conhecer o que vem de dentro. Então, a melhor forma de saber se a influência é externa é sabendo o que tem dentro. Porque aí o que vier de estranho, eu sei que é de fora. Então, se eu conheço bem o meu interno, é mais tranquilo. Você falou do teu trabalho. Esse curso que você me contou, que você está iniciando dia 8 de fevereiro, é isso? Isso, a primeira aula é dia 8 de fevereiro. É um curso de mediunidade. Isso, mediunidade e espiritualidade. Ele vai durar o ano inteiro? O ano inteiro, uma aula uma vez por semana, sempre aos sábados, das 9 ao meio-dia e meia. Os primeiros 6 meses são mais teóricos, embora haja um pouco de prática energética. E o segundo semestre a gente foca muito na prática controlada, no treino mesmo de percepção extrasensorial. Fala um pouquinho do conteúdo, do método, fala um pouquinho do que você vai abordar nesse curso para quem, de repente, se interessou. A gente trata de todos os aspectos básicos da mediunidade, inicialmente, então bioenergias, o que é o fenômeno mediúnico, como ele acontece, o que é a obsessão e como se faz a desobsessão, quais são os outros aspectos da nossa própria espiritualidade que interferem nesse fenômeno, como, por exemplo, projeção astral, doação de energias, meditação, a própria yoga. Nós vamos falar da psicologia transpessoal, que dá um suporte muito legal para a parte mediúnica, justamente nessa coisa de autoconhecimento. Nós vamos falar de outras técnicas de doação energética, como o reiki, o jorei, a cura prânica. Nós vamos falar de Umbanda, vamos praticar usando o método das 5 fases do Edgar Armond. Usando esse método que a gente faz as práticas, ensina os médiuns a controlarem o fenômeno e com isso eles se sentem mais seguros e usam a sua mediunidade de forma mais harmônica. Se a pessoa... como é que é? Se a pessoa não, vou mudar a pergunta. O teu curso ele é ligado a uma linha espírita, ele é mais universalista. Você citou o Edgar Armond, que foi espírita, né? O teu curso ele é totalmente espírita, mas como é que é? Ele é mais aberto, mais amplo? Ele é bem mais aberto, Vitor. Eu não tenho vínculo com nenhuma linha espiritualista específica. Já fui espírita, já fui umbandista. Hoje o meu trabalho é bem mais aberto, bem mais universalista. A gente procura desenvolver a mediunidade como capacidade humana e não como um aspecto religioso, né? Porque eu entendo que a espiritualidade e a mediunidade são aspectos da consciência humana, que é como a psicologia transpessoal, inclusive, enxerga o fenômeno, né? Chamando com outros nomes, mas é o mesmo fenômeno. Então, eu procuro tratar a mediunidade dessa forma. No Brasil, ela ainda tem muito misticismo envolvido, muita religião. E ela, na verdade, não é uma capacidade religiosa, ela não tem nada a ver com religião. É uma capacidade humana que sempre se manifestou na história do ser humano, ao longo da história, em todas as culturas. Então, é dessa forma que eu vou abordar. E, para isso, eu pego contribuições no taoísmo, no hinduísmo, no xamanismo, na umbanda, no espiritismo. Vou falar de catolicismo, vou falar, por exemplo, dos celtas. Então, eu vou trazer toda a base dessa história, desse conhecimento que está aí disperso pela história da humanidade, para mostrar que o fenômeno, muito mais do que religioso, ele é humano. E que, portanto, qualquer pessoa pode usar, vamos dizer assim, vivenciar esse fenômeno. Olha, vamos fazer o seguinte. Você que está ouvindo agora nosso programa, né? Você que está aí ao vivo com a gente, liga para cá se você tiver alguma dúvida. Se você quiser perguntar algo sobre mediunidade ou alguma informação do curso da Maísa, tá? Liga para cá, para a Rádio Mundial. O telefone é 30 16 17 64 3016 1765 3016 1766.
3016-1767 e ainda 3016-1768. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 linhas disponíveis para você ligar e fazer tua pergunta sobre mediunidade, tá bom? Influência dos espíritos. Maísa, fala um pouquinho, qual é a diferença entre obsessão, espírito obsessor, e um assédio espiritual, algo mais comum, corriqueiro? Qual que é a diferença de um espírito que de repente está assediando a pessoa e um obsessor? Na verdade, a diferença é só a intensidade com que a interferência acontece. Os dois são interferências espirituais, os dois nós temos um espírito desenvolvendo uma ação perniciosa contra uma outra pessoa. No assédio, a coisa é mais simples. Não há nada pessoal, não há nada mais, um vínculo maior entre os dois. Então, é uma coisa passageira, é uma coisa pontual, circunstancial. Aconteceu, às vezes, ou porque a pessoa estava num momento mais vulnerável, ou porque ela se deixou levar por pensamentos ou sentimentos negativos, e aquele espírito simpatizou com a história da pessoa daquele momento e acabou se juntando a ela por causa disso. A obsessão é uma coisa um pouco mais intensa, é um pouco mais focada. O espírito geralmente tem alguma coisa contra aquela pessoa por algum motivo, ou porque a pessoa está fazendo alguma coisa que está atrapalhando os interesses do espírito, ou porque são histórias do passado que ainda não foram resolvidas. Então é uma ação um pouco mais focada. Aí existe uma coisa um pouco mais pessoal contra aquela pessoa. Bom, temos alguém na linha. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Paulo Sérgio de Salto. Paulo. Isso. Diga lá, Paulo, qual é a sua dúvida? Então, desde criança, eu tenho visões assim de vultos, eu vejo vultos, e às vezes eu ouço me chamar, meu nome. E esse tempo, há 2 meses atrás, o meu menino estava tirando uma foto em casa, e saiu um homem sentado no sofá. E saiu nitidamente assim a foto. Aí eu queria saber se é mediunidade, alguma coisa assim. Ok. Então acompanha pelo rádio que a Maísa vai responder para você, tá bom? Ok. Obrigado. Vamos aproveitar então, ouvir aí o que a nossa convidada. O que você pode responder para ele, para o Paulo? Se é mediunidade, eu não sei. Não tem como afirmar nem negar que isso seja mediunidade. Mas que pode haver uma influência espiritual, com certeza. Eu precisaria avaliar o fenômeno, entender o que é que está acontecendo, com que frequência, o quanto isso está interferindo na vida de vocês, para saber, pode ser? Pode. Mas não dá para afirmar com certeza. É porque o que acontece? Há uma classificação no espiritismo que eu pessoalmente não uso, porque eu acho que gera um pouco de confusão. Que é o quê? Qualquer pessoa que sente a influência do mundo espiritual é classificada como médium, por Kardec. Porém, Kardec depois afirmou que médium mesmo são aqueles que se apresentam com uma mediunidade ostensiva. Então isso gera uma confusão. Afinal, sou médium ou não sou? Então eu prefiro pensar da seguinte forma. Todos nós temos uma sensibilidade ao mundo espiritual. Nem todos estamos no momento com a mediunidade aflorada. Nem todos temos capacidade no momento desenvolvida para, como eu falei, psicografar, ser veículo, ser intermediário de um espírito. A clarividência, vamos supor que o teu fenômeno seja realmente de origem espiritual, vamos partir dessa premissa. Se realmente é espiritual, você está manifestando o quê? Clarividência, quando você vê vultos, é uma forma básica de clarividência. E quando você ouve o espírito te chamar, uma forma básica de clareaudiência, a gente pode classificar assim. São fenômenos anímicos, parapsíquicos. Por quê? Porque é você que está percebendo o mundo espiritual, sem necessariamente estar sendo veículo de um espírito. Então, eu prefiro classificar a clarividência como anímica e não mediúnico. Agora, é um processo que funciona integrado com o espírito. Mas pode não. Você pode ver a tua aura ou a aura de alguém vivo, encarnado, e aí a clarividência não vai estar sendo ligado a um espírito. Ela é algo mais anímico mesmo. Então, como a Maísa falou, não dá para saber se você é médium ou não. Precisaria de uma análise maior. Agora, pode ser que isso seja, sim,
uma percepção do mundo espiritual. Você esteja percebendo realmente uma entidade na sua casa. Pode ser, tá bom? Procure aí um centro espírita, né, ou um centro de umbanda, ou procure a Maísa lá no curso dela para você ter um acompanhamento melhor. Vamos lá, tem mais uma pessoa na linha. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o teu nome? Maria Luísa. Maria Luísa. Pois não, Maria Luísa, faça a sua pergunta. Então, é assim, mas eu tenho alguma coisa que eu não consigo entender, principalmente à noite, quando eu deito, que eu já dormi. Então, o meu sono demora muito para chegar. E eu começo a ver tudo que está acontecendo lá na rua, lá fora. Mas eu estou vendo as pessoas passando, eu consigo subir no telhado e eu estou acordada ao mesmo tempo. E isso é uma sensação, assim, muito boa. Eu gosto disso. O que é isso? Mas quando você está vendo isso, você está vendo como se você estivesse lá na rua. Exatamente, como se eu estivesse lá fora. E eu estou deitada na minha cama, mas eu estou vendo lá fora. Mas você não está vendo o teu quarto, você está vendo a paisagem lá fora. Estou vendo lá fora. Ok, a Maísa então vai falar para você. Obrigado, viu? Boa tarde, obrigada. Olha, Maria Luísa, aparentemente, o que você está experimentando é o que nós conhecemos como projeção astral. Né? O espírito sai do corpo, no momento em que o corpo dorme, ele relaxa bastante, as nossas funções metabólicas reduzem o seu ritmo e o espírito se descola do nosso corpo físico e fica livre para sair em outros lugares. Então, provavelmente é isso. Acontece que todo mundo tem esse fenômeno quando dorme, mas uma minoria mantém a lucidez durante o fenômeno. E é isso que está acontecendo com você. O corpo dorme, mas o seu espírito se mantém lúcido. Então, você sai do corpo e continua vendo tudo o que está acontecendo à sua volta, livre do corpo, você está vendo com o espírito, tá? É uma sensação realmente muito gostosa, embora grande parte das pessoas se assuste, mas é uma sensação muito gostosa de liberdade, de leveza, e não oferece risco nenhum perigo. Mas não tem nada a ver com mediunidade, tá? É um fenômeno natural, qualquer pessoa pode experimentar esse fenômeno de forma lúcida e todos nós nos projetamos para fora do nosso corpo quando nós dormimos à noite. A diferença é que a maioria de nós não se lembra. Bom, Maísa, nós estamos nos minutos finais. Deixa eu passar aqui os nossos endereços então. Vamos lá, gente. O site da Revista Cristã de Espiritismo, para você poder ler muitos artigos, ouvir nossas gravações de outros programas, comprar revistas e livros. O nosso site é www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br, ok? É o site da Revista Cristã de Espiritismo e da Revista Caminho Espiritual. Ambas estão nas bancas de todo o Brasil. Procura nas bancas nossas revistas para você aprender, estudar. Invista no seu conhecimento e prestigie nosso trabalho. O nosso endereço, dia 25 de fevereiro, terça-feira, anote aí, dia 25 de fevereiro, terça-feira, das 20 às 21h30, nós teremos uma pequena palestra de 20 minutos e aplicação de energia, ok? Você vai receber energia que vai te ajudar no teu tratamento médico, espiritual. É um complemento, não é substituição e nem cura milagrosa. Isso vai depender de você, tá? É uma coisa tua. O que nós vamos nos propor é doar nossa energia. O resto é você com a vida, tá bom? O nosso endereço, Rua Falque Giannini, 515, Rua Falque, Falchi, Falque Giannini, 515. Fica na Vila Prudente, próximo ao metrô Vila Prudente, uma travessa da Rua do Orfanato. Anota o nosso número caso você tenha alguma dúvida. 2645 4017. 2645 4017. Maísa, teu curso e local. O curso começa dia 8 de fevereiro.
com aulas todos os sábados das 9 ao 12h30, e ele acontece no IPPB, na Rua Gomes Nogueira, 168, no Ipiranga. Rua Gomes Nogueira, 168, no Ipiranga. Telefone. O meu telefone é para contato 982569881 e tem o site do IPPB. Calma, também. Vamos repetir de novo, devagarzinho, o teu telefone. 982569881. Mais devagar, que nem eu consegui gravar aqui. 982569881. Pronto, agora eu tenho certeza que o pessoal anotou. Teu site, ou do IPPB. O meu site, www.maisaintelizano.com.br www.maisaintelizano.com.br. E o site do IPPB, onde você também pode encontrar informações sobre o curso, é www.ippb.org.br www.ippb.org.br. Bom, nosso tempo esgotou. Eu agradeço a tua presença. Esse telefone que você passou é o teu celular. É. Então, quem tiver dúvidas do curso, liga, que a Maísa está com o celular, ela vai tirando suas dúvidas, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência, por vocês acompanharem o nosso programa. Sábado que vem tem mais. Obrigado, Maísa. Eu é que agradeço, Vitor. Fiquem na paz e até sábado que vem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.